Boa tarde. Sua Excelência, Ministro Américo dos Santos, generais, admirantes, brigadeiros, distinguished colleagues and friends, ladies and gentlemen, it is really a great... Senhoras e senhores, é uma grande honra e privilégio estar aqui com vocês hoje, entre tantos acadêmicos distintos e oficiais de alta patente, autoridades, promotores e consultores legais, neste evento excepcional, neste país belíssimo que é o Brasil. Estou realmente grato pelo convite que recebi de estar entre os palestrantes deste evento. E no que se considera o coração do tema da jurisdição militar, nos próximos dias teremos a oportunidade de trocar ideias, ouvir uns aos outros e perceber, no caso de assuntos particulares, que pode haver o novo ou o diferente. Este é o grande valor de eventos como este, porque nos mostra um ponto de reflexão durante o evento e quando voltamos para casa. Por causa disso, nós devemos avaliar as opiniões diferentes sobre a lei e sua prática, e nós devemos nos perguntar se o novo ou o diferente vale a pena realmente. A jurisdição militar criminal é um chão comum para um grande número de países em todo o mundo. Apesar das novas tendências e vozes que saem que ouvimos dos países que têm total ou parcialmente abolido sua jurisdição militar, seu sistema de jurisdição militar, a grande maioria dos estados parece relutar em seguir este caminho. 2 meses atrás, nós na Grécia, em Rhodes, tivemos um encontro internacional sobre a jurisdição militar. Quase tudo que foi dito lá foi sobre esse assunto. Alguns países aboliram a sua jurisdição, seu sistema de jurisdição militar completamente, outros parcialmente, outros modernizaram seus sistemas, outros têm apenas promotores não militares, tribunais não militares ou juízes militares. Outros mantêm ainda, sob a tradição, os mandos da tradição, jurisdições militares. Mas ainda, entre outras, as nações foram solicitadas a fazer relatórios sobre a promotoria militar. Suas respostas revelaram que existe uma grande variedade daqueles que estão investidos da competência de carregar adiante ações públicas. As nações têm recorrido a promotores militares ordinários, civis, advogados com relações a matérias disciplinares, promotores militares do Corpo Judicial das Forças Armadas, oficiais qualificados como advogados legalmente qualificados, primeiros ministros, oficiais das forças legais ordinárias ou comissários do governo. No entanto, qualquer que seja a opinião, a posição das nações sobre esse assunto, a conferência revelou que entre as nações existe um denominador comum que deve ser ressaltado. Claramente, o seu conhecimento comum, o seu reconhecimento comum de que as Forças Armadas continuam a desempenhar um papel muito importante nas sociedades locais, o que significa, entre outras coisas, que os membros assim merecem um tratamento particular judicial caso cometam crimes. Mesmo as nações que aboliram o serviço, a justiça militar e a promotoria militar como instituições relataram que têm tomado outras medidas, quer por lei ou prática deste tratamento especial. Eles designam promotores civis, investigadores e policiais que lidam com, a princípio, casos de natureza militar que são estabelecidos, que são tratados através de
mecanismos particulares ou jurisdições especiais para assegurar que o sistema civil sobre o militar funcione apropriadamente e que ofereça relações próximas entre juízes, promotores e comandantes militares, participação no exercício militar dessas pessoas e sua participação em cursos de reciclagem dentro do serviço militar, de forma que os promotores, os juízes militares permaneçam em constante contato com a vida militar. É claro que as nações estão tomando essas medidas para que essas pessoas, investigadores, juízes, promotores, se mantenham atualizados sobre o desenvolvimento dos assuntos militares, apesar de que a justiça militar ou promotoria militar não exista formalmente em certos casos. Nos próximos 30 minutos vou tentar oferecer as provisões legais principais e as práticas relacionadas à jurisdição militar na Grécia. Eu vou anunciar que, logo de início, que 16 anos atrás, em 95, nós tivemos uma reforma legal no sistema militar, uma reforma legal importante na Grécia, e que se mostrou como fundamental. Antes deste ano, nós tínhamos um sistema de justiça militar tradicional, significando que nós tínhamos juízes e promotores militares como oficiais que eram promovidos pelos conselhos militares normais e designados pelo chefe da Defesa Nacional. Muitas penalidades foram emitidas até com relação a ofensas menores, e a promotoria militar era desempenhada pelos comandantes militares. Nós não temos justificativa com relação às decisões das cortes que tivessem sido tomadas. Nos tribunais, durante a lida com os casos, oficiais normais, que não eram juízes, constituíram a maioria, significando que eles eram mais em número do que os juízes militares. Esse quadro, nessa época, era ser somente o presidente do tribunal como um juiz militar, e os outros 4 membros do tribunal eram oficiais ordinários. No entanto, em 1975, nós tínhamos provisões da Constituição que se referiam à existência e operação dos tribunais militares e do status dos juízes militares e promotores, que deveriam ser idênticos aos respectivos status dos juízes militares. Não me perguntem por que isso levou 20 anos para modificar. No entanto, em 95, nós tivemos uma transformação legal completa da lei, desde que 2 leis principais foram inseridas. A primeira sendo o Código Criminal Militar e a segunda, a Lei sobre o Status Legal Militar, e a que é chamada atualmente a lei que trata do Corpo Judicial das Forças Armadas. Antes de entrar em detalhes, eu gostaria de dizer que, como estrutura, esse corpo constitui algo excepcional. Os membros podem ser designados como juízes militares ou promotores militares e podem trocar de posto. Isso significa que um membro do Corpo Judicial, por um certo período de tempo, pode ser designado como um promotor e, depois disso, como um juiz militar. E o posto também pode ocorrer. Isso constitui uma dificuldade institucional que é bastante rara em outros lugares. O único desenvolvimento legal que ocorreu recentemente foi que os membros desse corpo podem não ser mais designados para postos do alto comando militar, para agir como consultores legais. E também, esse foi o caso, aconteceu alguns meses atrás, mais cedo neste ano, um corpo de consultores legais militares foi estabelecido, que significa que daí em diante apenas oficiais pertencentes a este corpo específico atuariam como consultores jurídicos militares. Estou dizendo isso porque antes do estabelecimento deste corpo, essa obrigação era imposta aos juízes e promotores militares. Nesta luz, eu devo dizer que hoje os juízes e promotores militares têm agora um escopo limitado de responsabilidade, que se refere à jurisdição militar e os tribunais militares somente. Uma vez que chamei sua atenção para essa informação geral, agora eu vou proceder aos detalhes sobre como operamos hoje e qual seria o nosso futuro.
As Forças Armadas gregas operam sob o comando e controle do governo e, particularmente, neste caso, em nível internacional, sob o comando e controle do Ministério Nacional da Defesa. Na situação anterior, nós temos 4 equipes gerais, a equipe geral de defesa nacional, que é o Supremo Estado-Maior das Forças Armadas, e as tradicionais forças, que são a Marinha, a Aeronáutica e o Exército. A estrutura e o corpo judicial das Forças Armadas é o seguinte: de forma geral, o corpo é diretamente subordinado ao Ministério Nacional da Defesa. No entanto, o ministro tem apenas alguns poderes administrativos. Ele supervisiona a Justiça Militar e é responsável pela assinatura e encaminhamento dos decretos presidenciais, dos projetos de lei presidenciais e promoções e designações de membros do corpo judicial das Forças Armadas para o presidente da República. No entanto, se ele não concordar com certas decisões dos 5 membros do Conselho Judicial Supremo, como será explicado nos próximos minutos, ele pode apelar quanto a essa matéria diante dos 11 membros do Conselho Judicial Supremo. Mais adiante, o ministro da Defesa Nacional é responsável por iniciar procedimentos disciplinares contra os membros do Corpo Judicial das Forças Armadas se eles cometerem ofensas. Se o ministro da Defesa Nacional, no Ministério da Defesa Nacional, existe uma diretoria de Justiça Militar. É responsável por assistir o ministro no desempenho de suas funções com relação ao corpo judicial. O corpo governante da Justiça Militar grega é o Conselho Supremo Judicial. Ele é responsável por decidir sobre as nomeações, promoções e designações dos membros do corpo judicial. Esse órgão existe em dois níveis. Como já disse, o Conselho, no primeiro nível, é composto, que é a primeira instância, ele é composto de 5 membros, que são juízes, membros do corpo militar, do Tribunal de Apelação Militar. Por lei, 2 desses são o juiz-chefe e o promotor-chefe deste tribunal, enquanto os outros 3 membros são eleitos anualmente por sorteio, são escolhidos por sorteio ao início de cada mês de dezembro para o ano seguinte completo. O Conselho, no segundo nível, que é responsável pelas mesmas questões de apelação, é composto por 11 membros, 8 dos quais são juízes não membros do Tribunal de Apelação Militar. Este é a segunda instância. E os terceiros, os outros 3 juízes civis, são juízes civis, membros do Tribunal Supremo. Na Grécia, esses tribunais operam sob o que chamamos de modo normal de operação. Como é o caso da maioria dos estados, a justiça é rendida em 3 níveis. As cortes militares, que é o primeiro nível, a Corte de Apelação Militar, que é segunda instância. Primeira instância seria o Tribunal Militar, segunda instância, o Tribunal de Apelação, e o terceiro, que seria a Corte Suprema, o Tribunal Supremo. Um dos juízes principais do Tribunal de Apelação supervisa a inspeção. De acordo com as provisões disciplinares existentes, dependendo da gravidade da ofensa disciplinar em questão que foi cometida por um membro do corpo judicial, ações disciplinares podem ser trazidas diante dos 5 ou 7 membros do Conselho Disciplinar do Tribunal de Apelação Militar, ou o Conselho Disciplinar Supremo, que é criado pela Constituição do Tribunal Supremo, que se reúne em plenário. Eu vou agora proceder a uma explicação sobre o sistema de tribunais militares. Na Grécia, nós temos um fenômeno bastante anormal de separar os tribunais militares por ramo das Forças Armadas. Como eu vou explicar em alguns daqui a pouquinho, nós temos tribunais separados que adjudicam atos criminais cometidos por membros das forças terrestres, outros da Marinha e outros da Guarda Costeira. E, finalmente, tribunais que adjudicam atos criminais
cometidos por membros das Forças Aéreas. Na Conferência de Rhodes, em setembro, nós reforçamos que esses tribunais separados, como temos na Grécia, são incomuns em outros lugares do país, e acontece assim porque os estados têm tribunais militares estabelecidos comuns para todos os ramos das Forças Armadas. Dependendo da gravidade do ato criminal em questão, os tribunais consistem de 3 ou 5 membros. Esses membros são juízes militares ou oficiais ordinários das Forças Armadas ou da Guarda Costeira, e se nós estivermos tratando de tribunais da Marinha. No entanto, os juízes militares sempre constituem a maioria. O promotor militar e o secretário judicial estão sempre presentes no tribunal durante todo o julgamento, todo o processo. 3 membros dos tribunais militares da primeira instância julgam casos para os quais uma pena inferior a 1 ano de prisão pode ser decidida. Nos próximos slides, vocês verão os lugares onde os tribunais militares da Grécia estão localizados. Os de primeira instância, vocês podem ver que tipo de tribunal militar de primeira instância existem e aonde estão. Vocês também podem ver os locais exatos num mapa do país. Aqui vocês podem ver que tipos existem e aonde estão. Nos próximos 2 slides eu vou mostrar o mapa político do país. E aqui vocês podem ver as localizações particulares específicas dos tribunais que existem. Com referência à segunda instância, existe apenas um tribunal militar, o que chamamos de Tribunal de Apelação. Ele adjudica as apelações e revisão de decisões de todos os tribunais de primeira instância. Este tribunal consiste de 3 ou 5 membros, todos eles sendo juízes militares de apelação, de recurso. Esse tribunal aqui está na capital Atenas, com as câmaras transicionais em Tessalonique ou Xanthi. Todas as decisões do tribunal de recurso podem ser acessadas antes da Corte Suprema, do Tribunal Supremo, apenas por razões legais, como acontece nos outros países também. Os outros adjudicados no mais alto nível, tanto civis como criminais, incluindo as decisões dos tribunais militares. O Tribunal Supremo é conhecido pelo nome de Areios Pagos, um nome antigo grego que comemora a alta corte do Estado ateniano. Se vocês têm algum conhecimento da história do meu país, eu abriria um parênteses e diria que Areios Pagos foi o primeiro tribunal que julgou crimes de assassinato, fundado em 1500 entre 1500 ou a 1300 a.C., nos anos dos reis Cécropos e Teseus. O tribunal se situava na montanha alta do deus da guerra, Mars Ares, que estava no lado noroeste da Acrópole de Atenas. Pagos significa pedra, rocha. E, de acordo com a lenda, o primeiro caso de assassinato, onde os 12 deuses do Olimpo julgaram Ares, aconteceu no topo desta montanha. E este tribunal antigo foi nomeado o Parlamento de Areios Pagos, e consistiam de membros vitalícios, os areopágites, que tinham todos os poderes. Até hoje, todos os juízes deste tribunal têm este mesmo nome, areopágites. Em 16 de outubro de 1834, Areios Pagos foi fundado como a Corte Suprema, Tribunal Supremo do país. Ao invés de receber o nome Tribunal de Cassação, isso foi decidido que o Tribunal Supremo receberia o nome
do seu equivalente anterior, Areios Pagos. Fechando parênteses sobre história e mitologia, vamos voltar ao assunto dos tribunais militares. Eu diria apenas ainda que Areios Pagos apenas julga cassações que são referentes ao Tribunal de Apelação Militar. Seus membros são civis, são apenas juízes supremos civis. Os tribunais militares são organizados conforme o próximo slide. Aqueles de primeira instância têm o seu principal juiz, o chefe, o promotor militar, líder, um certo número de juízes militares, investigadores que também são juízes militares, o que chamamos de Conselho Judicial, que é composto de 3 juízes militares, que são responsáveis pela decisão sobre se um caso deve ser julgado ou não, e o secretariado, é claro. Nos escritórios do promotor militar, o promotor-chefe e a sua equipe são encontrados, junto com seus membros, o respectivo secretariado. O Tribunal de Apelação Militar tem o seu chefe principal, o gabinete do promotor militar de recurso, 3 juízes adjuntos principais e 8 juízes de recurso militares. No gabinete do promotor, o promotor-chefe e 2 promotores adjuntos são encontrados junto com membros do secretariado. Algumas palavras sobre o modo de admissão. Eu diria que o corpo judicial das Forças Armadas, o modo de admissão a esse corpo acontece através do exame específico entre uma prova que é realizada entre estudantes universitários de direito e que já tenham praticado o direito por ao menos um ano, como advogados ou juízes civis. Esse sistema foi introduzido em 95 junto com a mudança geral que nós tivemos no sistema de justiça militar. Esse exame acontece logo. Ele acontece rapidamente, uma vez que existem muitas vagas a serem preenchidas. Com relação às patentes dos juízes militares, a lei define e providencia que pela sua equivalência aquelas patentes dos oficiais ordinários das Forças Armadas. A lista e sua equivalência estão aqui, como se mostra nos seguintes slides. Na segunda coluna se vê a equivalência sua equivalência aos oficiais e na primeira o nome dos seus cargos, suas posições. Por exemplo, aqui temos o juiz militar, que equivale a um tenente-coronel, e o juiz militar corresponde ao coronel. Aqui nós vamos aos membros da Corte de Recursos, do Tribunal de Recursos, que vocês veem aqui que o C é um general brigadeiro, o B é um general-major, enfim. Sobre o assunto legal, o status legal dos juízes militares, deve-se anunciar que deve-se dizer que eles têm uma independência funcional e pessoal absoluta para o desempenho de suas funções, igual aos direitos dos juízes civis. Ainda mais, eles têm uma capacidade dual, ou seja, a de um juiz e a de um oficial das Forças Armadas. Uma vez que isso não foi apropriadamente descrito na lei de 1995, isso foi definido por um decreto do Supremo Tribunal Administrativo em 2003. Tribunais militares são responsáveis, têm a jurisdição de julgar quase todos os crimes cometidos pelos membros, todos os membros do serviço militar e da guarda costeira, independentemente de sua posição, status ou obrigações. O significado de todos os crimes quando falamos todos os crimes, significa todos os crimes que eles cometerem, não importando se são atos criminais militares, que são tratados no Código Criminal Militar, ou crimes ordinários, que são
tratados no Código Criminal ou outras leis em particular. Apenas alguns crimes são excluídos dessa jurisdição, por exemplo, a lei eleitoral e violações com relação a impostos, assim como crimes contra policiais quando estiverem em exercício de sua função. Nesta luz, o promotor militar do Tribunal Militar da primeira instância pode julgar os membros do serviço militar sem prévia notificação ou permissão. O promotor pode acusar, perdão. Nós falamos bastante de civis hoje. Bem, sobre os civis, a nossa Constituição diz que os civis não devem ser julgados diante de um tribunal militar durante tempos de paz. Eles devem apenas ser julgados por pouquíssimas ofensas com relação à segurança e ordem pública e em casos de um estado de emergência proclamado oficialmente em tempos de guerra. Então, os tribunais militares não têm responsabilidade sobre os cidadãos civis. Bem, eu vou tentar oferecer agora informação adicional que possa contribuir com um curto, no entanto, bastante abrangente quadro da justiça militar, do sistema de justiça militar na Grécia. Eu vou dizer o seguinte, que os promotores e tribunais militares aplicam a lei criminal militar e a lei civil criminal, assim como o Código de Procedimentos diante de tribunais criminais, até o ponto em que isso que não é contrário à parte do Código Militar Criminal que contém cláusulas sobre procedimentos criminais. Ou seja, nós temos cláusulas para tribunais criminais, mas existem bastante poucos que, em termos gerais, aplicam as mesmas leis, as mesmas normas, e o Código de Procedimento para os tribunais civis está em termos idênticos ao Código dos Tribunais Militares. Sobre a pena de morte, ela foi abolida, a pena de morte por crimes militares em tempos de guerra, desde 2004. Com relação a crimes comuns, a pena de morte foi completamente abolida desde 93. As penalidades seguintes podem ser impostas pelos tribunais militares por crimes militares, de acordo com a gravidade da ofensa, o grau de culpa e a personalidade do criminoso. Pode ser a prisão perpétua, prisão temporária, que varia de 5 a 20 anos, prisão temporária por pequenos crimes entre 10 dias e 5 anos, e a demoção, ou seja, a privação da sua patente e a dispensa das obrigações devido à conduta desonrosa. No caso dos tribunais militares, em cada tribunal, o gabinete do promotor opera em absoluta independência do tribunal em si. O secretariado dos tribunais militares contém oficiais do corpo de secretários judiciais, que são civis, funcionários civis e outros funcionários militares que vêm das forças terrestres de forma geral. A lei não estabelece punições sumárias, na maioria dos estados, que é a capacidade imbuída aos comandantes militares de impor sanções criminais aos ofensores, digamos, aos criminosos que cometem pequenas ofensas, ao invés de encaminhar esses casos ao promotor. Em abril de 2011, alguns meses atrás, na verdade, o genocídio, crimes contra a humanidade, lesa humanidade e crimes de guerra foram incorporados na legislação criminal nacional da Grécia. Foi um ajuste da legislação doméstica às provisões do Estatuto Romano de 1998. Nenhuma provisão sobre agressão foi inserida até agora. As respectivas cláusulas do Estatuto Romano, artigos 6 até 8, foram copiadas com algumas referências ocasionais às provisões da legislação criminal municipal, de forma que os elementos dos crimes são
adequadamente esclarecidos. O Tribunal de Recursos Criminal Civil foi designado como apropriado para julgar todos os casos relacionados, independente da capacidade dos ofensores, neste tribunal específico. É este o tribunal que julga esses casos. Bem, no sistema de justiça militar grego, um número de figuras aparecem que são bastante peculiares, se compararmos com o resto do mundo, com os outros países. Como já foi dito, juízes militares e promotores militares não são separados, eles são juntos. Significa que um indivíduo específico, por alguns períodos de tempo, pode agir como um juiz militar, enquanto durante outros períodos ele pode agir como um promotor. Como já foi dito, não existe sistema unificado no que se refere aos tribunais militares, no sentido de cortes separadas por ramo das Forças Armadas, terrestres, marítimas ou aéreas. Ao contrário da grande maioria dos estados, além da responsabilidade dos tribunais militares de julgarem os casos criminais, na Grécia eles também são responsáveis pelo litígio civil quando eles perceberem que a vítima de um ato criminal cometido pelo acusado deve ser compensado por este. Então, os tribunais militares não adjudicam grandes somas nesse propósito. No entanto, devido a esse direito, a vítima pode recorrer, pode aparecer no julgamento para apoiar a acusação. O futuro. O que seria o futuro da justiça militar na Grécia? Por alguns anos, depois da mudança radical que tivemos em 1995, existem algumas vozes que pedem por algumas coisas. Nós temos vozes pedindo pela abolição completa desse sistema. Dizem que não existe necessidade de manter uma jurisdição criminal particular como essa por uma certa parte da população e que esse sistema apenas ecoa certas anormalidades da nossa história até agora, em que membros do corpo militar devem ser tratados diferentemente, com mais severidade, caso cometam crimes. Outras vozes nos lembram que sempre que houverem crimes militares em questão, crimes que são previstos no Código Criminal Militar, nós precisamos ter uma jurisdição particular, simplesmente porque os juízes ordinários e promotores ordinários não têm o background, o conhecimento necessário para julgar esses casos. Eles dizem que para poder entender a vida militar e o comportamento militar, os juízes e promotores devem estar constantemente em contato com esses serviços, com essa cultura. Outras vozes ainda clamam pela manutenção do sistema desde que uma parte específica da população, aparentemente a mais saudável, essa aqui dos membros do corpo militar e da guarda costeira, merece um tratamento especial sempre que cometer atos criminais. Qualquer que seja a reação a essas preocupações, deve-se dizer que nós na Grécia decidimos que se nós decidirmos proceder a uma abolição desse sistema completo, nós precisaremos de tempo. Acontece isso porque, como já disse, a jurisdição militar é atualmente prevista pela Constituição em si. No entanto, portanto, neste caso, a Constituição deve ser primeiro reformada de forma que a abolição do sistema de justiça militar seja refletido na lei em um outro estágio posterior. É evidente para mim que esse procedimento requer tempo e nós nos referimos à substância dessas preocupações. Minha crença pessoal é que nós precisamos de jurisdição militar ainda, pelo menos quando se trata de crimes militares. Seria mais facilmente entendido que os juízes e promotores não estão constantemente em contato com a vida militar contemporânea e sua tarefa para julgar
as ofensas criminais seria bastante difícil serem contado. Bem, isso ainda vai precisar de tempo, deve ser feito nos próximos anos. O que está sendo feito atualmente é que, caso o sistema de tribunais separados que nós temos por ramo do serviço militar funcionar, caso ainda funcione, ou caso nós tenhamos que estabelecer um sistema unificado onde todas as ofensas sejam julgadas por um único tribunal, bem, essa questão está atualmente sendo discutida e deve ser resolvida o quanto antes. É verdade que no Código Militar Criminal existe um número de ofensas particulares que são relacionadas às forças terrestres, marítimas ou aéreas. No entanto, é difícil aceitar que esses crimes não sejam julgados por um tribunal unificado, sendo apropriado julgar todas as ofensas criminais militares. Essas são questões difíceis, uma vez que são diretamente relacionadas à existência e ao futuro da justiça militar. Como foi revelado na Conferência de Rhodes, a instância das nações, a posição das nações até agora é bastante instável. De forma geral, é certo que essas nações parecem estar relutantes em proceder a uma abolição completa desse sistema, uma vez que reconhecem que aqui nós temos algo particular que deve ser tratado com cuidado. Como já foi mencionado, as nações que tiveram a coragem suficiente para abolir a justiça militar e como instituição, até parcialmente, estabeleceram mecanismos para que um tratamento em particular seja dedicado aos militares. De forma, aparentemente, os membros das Forças Armadas reconhecem que essa diferença e que precisa de atenção. Nesta luz, parece que a Justiça Militar vai continuar a ter um papel importante nas jurisdições nacionais criminais de todo o mundo nos próximos anos. E assim seria porque, de forma bastante simples, os membros do serviço militar merecem ser julgados por indivíduos e mecanismos que estejam em contato com a cultura militar atual, e eles são diferentes e merecem um tratamento diferente. Muito obrigado por sua atenção. O ministro José Américo apresentará os agradecimentos ao palestrante. Os agradecimentos, eu acho que o ilustre coronel Dimitrios estará à disposição da seleta audiência para que, se alguém tiver alguma dúvida, possa esclarecê-la agora com o ilustre palestrante. Temos tempo suficiente até o intervalo e acredito que nós não gostaríamos de deixar passar esta oportunidade para poder, então, pesquisar um pouco mais graças à experiência do nosso palestrante. Usando, então, a prerrogativa como presidente da mesa, inicialmente, nós gostaríamos, coronel Dimitrios, de fazer um agradecimento especial de todos aqueles operadores do direito na Justiça Militar da União, pelo seu esforço em comparecer a este país para poder trazer uma posição, para poder trazer ensinamentos de um país que nós temos um respeito absoluto, porque este seu país é o berço da democracia mundial. Assim sendo, como brasileiro, nós temos o especial prazer de poder saudá-lo em nome de todos aqueles integrantes da Justiça Militar da União. E podemos confessar a Vossa Senhoria que, efetivamente, este é um tema que predomina hoje nas discussões também no Brasil. Eu tinha uma pergunta especial para fazer a Vossa Senhoria com relação à efetiva contribuição da Conferência de Rhodes
para esse tema específico da jurisdição militar. Eu gostaria, então, se o senhor pudesse fazer uma síntese do que ocorreu naquele encontro, em que nós tivemos também a participação de representantes da Justiça Militar da União. Thank you very much for this. I would say that it was quite a successful event. It has been, as already indicated, it has been organized by the International Society for Military Law and the Law of War. It came 10 years after the first, 10 anos após a primeira conferência desse tipo que nós tivemos no ano 2001, em Rhodes, nós tivemos um encontro sobre essa jurisdição e foi decidido pelos órgãos da sociedade em si que 10 anos após, no 10º aniversário desse encontro, outros eventos idênticos deveriam ser organizados no mesmo lugar onde foi organizado o primeiro. E nós tivemos uma grande participação da sociedade nacional e tivemos o Brasil também, nós tivemos a participação de 37 países. Os participantes foram mais de 80. Então, foi um bom evento, no sentido que nós tivemos a oportunidade de trocar ideias sobre uma variedade de assuntos. E eu creio que foi um sucesso, no sentido... Nós temos uma lista completa de assuntos específicos sobre jurisdições militares, promotoria, enfim, todos esses assuntos que tratei. E nós, antes disso, desenvolvemos um questionário que foi respondido pelos países que participaram desse evento. E então nós tivemos uma síntese sobre todas essas questões que foram recebidas pelo questionário, as respostas que foram obtidas. Bom, enfim, foi bastante bem sucedida essa iniciativa. Todos tiveram uma síntese, então, do ilustre palestrante a respeito de uma importante conferência como foi a Conferência de Rhodes. Pergunto se teria mais alguma dúvida. O ilustre juiz auditor aposentado, Dr. Edmundo, que militou e milita ainda na área da justiça militar durante muito tempo, gostaria de trazer uma questão a Vossa Senhoria. Por favor, o microfone para o ilustre perguntador. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o eminente expositor, como também o eminente presidente da mesa. Vai pedir a permissão de enfatizar minha identidade com o associativismo brasileiro, a vida associativa brasileira, sobretudo da magistratura nacional. Eu digo assim, vida associativa, porque nós estamos habituados a cuidar de desafios, isto é, os desafios do século XXI. Mas, fazendo essa ressalva, eu gostaria só de formular duas indagações. Uma de natureza política, já que o nosso ministro da América enfatizou que a Grécia é o berço da democracia. E eu pergunto como explicar que, sendo a Grécia berço da democracia, o seu povo não teve direito de ser consultado a respeito de decisões que refletem no seu dia a dia, vale dizer, em relação ao emprego, em relação à renda, em relação ao trabalho, em relação à educação, em relação à saúde, como recentemente nós testemunhamos isso. O povo não teve esse direito de ser consultado sobre assuntos do seu dia a dia. Segundo dizem, versões que se noticia, foi por exigência do FMI. Então, esse aspecto político. O aspecto jurídico é sobre a subsunção da Justiça Militar da Grécia às exigências da ONU. Vale dizer, aos princípios da ampla defesa, aos princípios do contraditório, aos princípios do devido processo legal, enfim, aos princípios dos predicamentos da magistratura. Como é que a justiça da Grécia se ajusta a essas exigências de um órgão da ONU, de um órgão de caráter universal tão importante para a vida das nações? Muito obrigado, doutor Edmundo França.
Thank you. Thank you very much for this. Apparently, Minister Américo dos Santos. Muito obrigado. Aparentemente, o senhor se refere a todos os tempos. Nós temos, sim, uma tradição de democracia bem antiga e na nossa história, pelo menos, nós temos, supostamente somos, ou pelo menos o primeiro país a instaurar democracia, a ter uma democracia. Nos eventos mais recentes, eles têm a ver normalmente com as dificuldades financeiras que nós estamos enfrentando atualmente em nosso país e não afetaram exatamente a justiça, no sentido de que a justiça continua operando normalmente. Nós temos as decisões dos tribunais, nós temos todas as decisões sendo aplicadas normalmente no âmbito do Estado e sim, nós estamos tendo dificuldades de dimensões financeiras e políticas bastante graves, mas não temos crise jurídica. E dentro de alguns meses, se não alguns anos, acredito que vamos operar normalmente. Acho que isso deve ser dito agora, mas a indicação que o Mr. Sanders me deu, uma orientação alguns minutos atrás, tem a ver com as tradições do país quanto a ser um dos países mais democráticos de todos os tempos. Bom, eu creio que nós já estamos próximos do horário para que possamos fazer um intervalo. Em nome da nossa ilustre ministra, a única pertencente à Suprema Corte Militar do país, que é a doutora Maria Elizabeth, nossa ilustre professora, nós queremos, neste momento, fazer um agradecimento especial em nome dela, logicamente em nome do ministro-presidente do tribunal, mas efetivamente, Coronel Dimitrio, nós queríamos de deixar patenteado o reconhecimento de uma parcela importante da sociedade brasileira, do povo brasileiro, pelo seu esforço em comparecer a este país. Tenho a certeza absoluta que isso cala profundamente num povo tão amigo e tão emotivo como é o povo brasileiro. Okay? É interessante que hoje nós já sabemos qual vai ser, doravante, daqui para frente, from now on, o nome do nosso STM. Eu acho que o título que foi utilizado do passado, Areios Pagos, também serviria aqui para o nosso tribunal, por ser o tribunal bicentenário na história deste país. A história da justiça brasileira, ela inicia com a história da corte militar trazida pelo rei Dom João VI ao país. E isso aqui foi muito importante também. E os aspectos e as peculiaridades, as características hoje da jurisdição militar grega, tenho a certeza absoluta que essas posições, essas informações trazidas por Vossa Senhoria serão de grande valia nas discussões que hoje são levadas avante, são levadas a efeito em diversos setores da vida nacional. Assim sendo, Coronel Dimitrio, em nome desta instituição, em nome de todos os operadores da Justiça Militar da União, nós queremos dar a Vossa Excelência um profundo reconhecimento e algumas lembranças que o senhor poderá, mais tarde, lembrar da visita a este país, que é um país que tradicionalmente reconhecemos os nossos amigos. E o povo grego, efetivamente, é um amigo do povo brasileiro. Algumas... E o mais importante, eu acho que the most important thing is this certificate, so I remember this time here.